Meus irmãos, a paz do Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Uma vez. E estamos aqui para falar sobre missões. Se tem um projeto na terra que, uma vez aprovado, ele nunca vai ser desfeito, nunca vai ser derrubado. Esse projeto chama-se obra missionária, missões. Um projeto que foi instituído por Deus para resgatar vidas, resgatar pessoas que estão distantes do Criador, e pela morte de seu Filho, Jesus Cristo, nós fomos restituídos, justificados para a glória de Deus. Uma vez eu falei, somos justificados. Justificado é aquele que o pecado é perdoado. E esse pecado, ele não está mais em pauta, como nas entidades, no mundo em que vivemos. Se uma pessoa comete um crime, sempre vai estar lá os seus precedentes criminais. Ele pode cumprir a pena, a família pode esquecer, todo mundo pode esquecer do crime, mas toda vez que forem buscar, o nome dele está lá. Cometeu isso, cometeu aquilo. Já nós cristãos, diferente. Jesus nos justificou. Caso se fossem Satanás quisesse procurar nos precedentes criminais, ele não encontrava mais nada, porque fomos justificados, ou seja, foi apagado os nossos pecados. E por isso somos felizes e estamos em uma mesma caminhada. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, eu quero aqui trazer aos irmãos alguns motivos porque Paulo era tão focado na mensagem da cruz. Ele era tão disciplinado na mensagem da cruz, na crucificação de Cristo. Por ser um homem muito entendido, um vasto conhecimento, mas ele não se preocupava com isto. Ele uma vez disse: eu não me propus entre vós com palavras de sabedoria. Ele não estava preocupado com isso. O que ele queria era levar a mensagem da cruz simples, pura como ela é. Não tem complicação, não tem dificuldade. Paulo estava disposto a pagar o preço por amor às almas, de modo que ele disse que estava sempre disposto, e ai dele, como ele mesmo falava, se não pregasse o Evangelho. Primeiro, porque Paulo tanto focava na cruz. Primeiro, porque ela é poder de Deus. A mensagem da cruz, meus irmãos, o primeiro motivo, existem vários motivos, mas nesta noite eu quero falar apenas de uns 3, mais ou menos. O primeiro motivo, porque Paulo focava tanto na mensagem da cruz, ele falava tanto na crucificação de Cristo, porque a mensagem da cruz, ela é o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta na escolha das pessoas. Começamos a observar desde o crescimento. O poder se manifesta na escolha das pessoas que ele faz para a ministração do seu evangelho e no crescimento da obra missionária. Vamos analisar aqui uma coisa: como se manifesta o poder de Deus na obra missionária. Observe aqui, Jesus veio de uma forma simples, de uma forma humilde. Geralmente, quando alguém quer ter o apoio de outra pessoa, ele vai procurar alguém conhecido na sociedade. Um vereador, um deputado, um prefeito,
O empresário da cidade está errado? Não, isso é política, é correto, é a forma de você fazer política. Mas Jesus veio diferente, ele trouxe o contrário de muitas coisas que os judeus e muita gente conhecia. Jesus disse: eu vou fazer diferente. Observe uma coisa que tinha no mundo judaico, no sistema judaico, algumas seitas religiosas, que Jesus poderia se aliar a elas para ser reconhecido também. Temos os essênios, temos os fariseus, os saduceus, os escribas, os zelotes, os herodianos, que era uma família reconhecida no mundo judaico, e temos os essênios. Jesus poderia ter feito diferente: eu vou e posso me aliar. Só assim, a minha palavra, o meu evangelho, ele é bem mais fácil de ser reconhecido. Porque uma vez que eu estou aliado a uma dessas seitas reconhecida no mundo judaico e entre o Império Romano também, o meu evangelho, a minha palavra, ela vai ser reconhecida também. Observamos também as autoridades. Olha só, Jesus poderia ter escolhido Pôncio Pilatos. Pilatos era o governador da Judeia. Jesus poderia ter escolhido Herodes Antipas. No tempo de Jesus, tem mais na frente, tem Herodes Agripa, mas isso são detalhes. Mas Jesus poderia ter escolhido ou Pilatos, que era o governador da Judeia, ou Herodes, que era o tetrarca da Galileia. Ou seja, eram pessoas reconhecidas na sociedade, eram pessoas que tinham um nome na sociedade. Porque Judeia, vocês lembram, quando o reino foi dividido lá no Antigo Testamento, o reino sul e o reino norte ficou sendo Israel, o reino sul ficou sendo Judá. Pois bem, no Antigo Testamento esse nome Judá, Israel acabou, está só o povo espalhado pelo mundo, mas a nação não. Mas os judeus, conhecidos como Judá no Antigo Testamento, no Novo Testamento ficou conhecido como Judeia. Judeia, depois do Império Romano, essa Judá, que no Novo Testamento ficou conhecido como Judeia, esta Judeia foi dividida pelo Império Romano. Judeia ficou no sul, Samaria no centro e Galileia no norte. Ou seja, Jesus ele tinha que ir de ponta a ponta, de norte a sul. Com quem ele poderia se aliar para ser conhecido em todo o território de Israel? Vocês lembram lá de Daniel, capítulo 7, quando Daniel viu o quarto animal que conquistava e fazia em pedaços? Esse foi o Império Romano, fez em pedaços Judeia, em 3 pedaços. Então, se tornou mais fácil para o nome de Jesus ser reconhecido. Mas Jesus não. Jesus ele veio aliado apenas ao Pai. E ele sabia da eficiência do poder da obra missionária. Ele sabia disso. Ele sabia disso perfeitamente. Aqui, meus irmãos, é onde eu vejo o maior poder da obra de Cristo. A mensagem da cruz, ela é poder. Aí Jesus estará aqui apenas, mas ele escolhe pessoas. Olha só, o poder de Jesus se manifestou na escolha. Jesus poderia ter escolhido qualquer uma dessas pessoas, mas não. Jesus foi escolher pessoas que não tinham valor na sociedade. Se Jesus tivesse escolhido essas autoridades, alguma dessas autoridades, seria fácil. E muita gente ia falar: não, é fácil para crescer. A obra de Cristo, desse Jesus, é muito fácil para prosperar, porque é Pôncio Pilatos que está lhe apoiando, é Herodes que está lhe apoiando, é todas as religiões, seitas de Judá que está lhe apoiando. Mas o poder da obra é tão forte, é tão eficiente, que Jesus veio e implantou, ele mesmo escolheu aquelas pessoas que para muitos não tinham nenhum nome, mas foi com essas pessoas que ele evangelizou todo Israel. Foi com essas pessoas que o nome dele se tornou conhecido em Israel, porque é o poder da mensagem da cruz. É o poder da mensagem da cruz. Na escolha, no crescimento, poder para salvar. Às vezes nós pensamos, meus irmãos, que Deus
só pode salvar, só salva aqueles que já têm um conhecimento. Eu falei essas seitas aqui que eram reconhecidas entre os judeus, mas tinha duas regiões, ou seja, tinha duas classes que eram ignoradas pelos judeus, que eram os publicanos e os samaritanos. Mas Jesus faz questão de conversar com essas pessoas. O publicano era tido como ladrão. Os samaritanos não eram irmãos legítimos dos judeus, por isso era ignorado. Mas Jesus faz questão de conversar com a samaritana e salva toda a sua vila. Jesus faz questão de conversar com o publicano e dizer: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Jesus faz questão, ou seja, o poder da obra missionária não é pela ótica humana, é pela ótica de Cristo, é pela visão de Cristo. Aleluia! O poder da obra é muito forte. Poder para salvar. Então Jesus escolhe essas pessoas que para muitos não tinham nenhum prestígio. Pedro, por exemplo, pescador, talvez não era uma posição, e claro, não era elevada como a de muitos. Mais uma vez Pedro e João deixou as autoridades confundidos, porque eles falavam dessa mensagem com tanta convicção e com tanta ousadia, que as autoridades ficavam surpresas. Como podem esses homens iletrados falarem com tanta autoridade? É porque a mensagem do Evangelho é poder de Deus. A mensagem da cruz, ela é poder de Deus. Isso é indiscutível. O poder de Deus se manifesta na obra missionária. Às vezes a gente fica surpreso com algumas pessoas lá no mundo, beberrão, alcoólatra, viciado, mas amanhã ele pode ser um dos melhores pregadores do Brasil, porque Jesus não está olhando para status de ninguém, para a cara de ninguém. Ele quer salvar, e quando ele salva, ele segura e levanta na obra, porque ela é poder de Deus. A mensagem da cruz é poder. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é Deus. Para muitos pode até ser loucura, mas para nós salvos, ela é poder de Deus. Aleluia. Pedro confundiu as autoridades com a sua mensagem. Paulo disse: para muitos é loucura, para muitos é loucura, mas para os salvos é o poder de Deus. E sendo o poder de Deus, o poder do homem não pode destruir. Os poderes infernais não podem destruir. Jesus disse para Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque a mensagem da cruz, ela é poder de Deus. Ela é tão forte, que Jesus, após escolher 12 apóstolos, enviou. Depois a coisa começou a melhorar, começou a crescer, enviou mais 70. Quando ele foi assunto ao céu, que o Espírito Santo desceu, Pedro começou a pregar, quase 3.000 pessoas se agregaram a Jesus Cristo. É o poder de Deus na mensagem da cruz. Aleluia! É por isso que muita gente fica confuso. Martim Lutero, ele disse uma coisa: eu não entendo os cristãos. Eu não entendo os cristãos. Eles melhoram quando são arruinados. Eles crescem quando são dizimados. Eles prosperam quando são tudo tomado deles. Eles multiplicam quando são mortos. Ele não sabia entender, mas nós entendemos que é pelo poder de Deus. Morreram muitas pessoas, mas a igreja continuou crescendo, porque Jesus nos deu poder. No mundo antigo, principalmente na Idade Média, quando um rei tomava posse de um trono, de uma nação, de um reino, ele poderia fazer várias coisas, ou seja, ele poderia deixar de fazer várias coisas, e uma delas era não dar poder a ninguém. Se um rei quisesse permanecer no seu reino, aqueles pobres lá embaixo, ele tinha que manter naquela posição.
O príncipe, o rei, não poderia dar poder para ele. Ele tinha que manter naquela posição. Ele só tinha que dar alimento e segurança. E se quando o príncipe chegasse no trono e encontrasse alguém mais ou menos no seu status, ele tinha que deixar ele lá. E ele tinha que procurar fazer uma forma para tirar ele do poder aos poucos. Jesus fez diferente. Jesus disse: eis que eu vos dou poder para pisar em escorpiões. E se comer alguma comida mortífera não lhe fará dano algum, porque é o poder de Deus para os salvos em Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, poder de Deus. Segundo, a mensagem da cruz é estilo de vida. Romanos capítulo 6, versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Paulo falando aos Gálatas capítulo 2 versículo 20: fui crucificado com Cristo, assim não mais sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por amor a mim. A mensagem da cruz, meus irmãos, é estilo de vida. Quem bebia não bebe mais. Quem contava piada nos bares, ele pode até lá, mas é para pregar sobre a mensagem da cruz. Se ele falava uma língua diferente, a língua hoje, se ele falava uma língua contrária à palavra, a língua hoje é outra, é diferente. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza. Eu vou morar no céu, eu vou ganhar almas. Esta é a mensagem da cruz, é estilo de vida. Esse foi um dos motivos porque Paulo tanto falava sobre a mensagem da cruz. Primeiro, é poder de Deus. Segundo, é estilo de vida, é um modo de viver. Eu disse agora há pouco que a gente fica surpreso. Alguém que não tinha uma vida insignificante, mas de repente ele é usado por Deus, instrumento de Deus, porque é um estilo de vida. A mensagem da cruz dá esse estilo de vida para nós. Pregamos com coragem. O crente, meus irmãos, ele fica até mais bonito. A pessoa quando se converte, ele fica até mais bonito. Eu digo isso, não é demagogia, não é hipocrisia de jeito nenhum. Tinha um rapaz aqui na vilinha uma vez, acho que ele ainda está por aí, feio demais. No dia, ele passou um dia sendo crente. Meus irmãos, a pele limpa, parece que limpou a pele, só andava todo rabugento. A pele limpa, vestiu uma roupa melhor, ficou bonito. Saiu da igreja, voltou à feiura. Voltou novamente. Ou seja, o estilo de vida mudou. O estilo de vida mudou. Mas quando nós permanecemos na casa do Senhor e praticamos a verdadeira lei de Deus, estamos sempre dispostos a pregar o Evangelho. Paulo disse: e eu de muita boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Quem era Paulo? O maior perseguidor dos cristãos. E agora quem é o maior ganhador de alma depois de Jesus Cristo? E eu de muita boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Aleluia! É a mensagem da cruz que faz o crente viver diferente, o homem viver diferente, porque ela é poder de Deus. Ela é poder de Deus. Aleluia! Estilo de vida. Terceiro e último, é saber que vai ser perseguido. A mensagem da cruz, meus irmãos, Paulo falava, pregava, e ele orientava que a mensagem da cruz não é, como diz o ditado que até fugiu da memória, não é só alegria, felicidade, alegria porque você teme a Deus, mas não é como muitos estão pregando por aí. Mensagem da cruz é você saber que vai ser perseguido, isto é indiscutível. Mensagem da cruz é saber que você vai sofrer por amor a Cristo. Você vai sofrer por amor a Cristo. Policarpo, quando foi ser entregue, sendo acusado pelo Império Romano por pregar o Evangelho, e ele estava à beira da fogueira, e alguém, os algozes, perguntando: tu nega o teu Cristo ou não? E ele disse: 86 anos faz que sirvo a ele.
e Ele só me tem feito bem. Como poderia eu agora amaldiçoá-lo, sendo Ele meu Senhor e meu Salvador? Jamais eu faria uma coisa dessa. Ou seja, perseguido, meus irmãos, é ser perseguido. Isso foi Policarpo. Inácio, mais ou menos na mesma época, foi ser comido pelos leões. A igreja disse: pastor Inácio, presbítero Inácio, bispo Inácio, nós vamos orar, a igreja vai orar para você sair, você ser livre do Império Romano e da boca dos leões. Porque qual era a acusação? Porque ele pregava a mensagem da cruz. E o que foi que ele disse? Ele disse: não façam isso, porque se vocês orarem, Deus vai entrar na história, eu não vou ser comido pelos leões. Eu quero estar como um pão amassado na presença de Deus. Deixa os leões me comerem, porque eu estou vivendo para Cristo. Pode deixar, deixa as águas rolarem. Aleluia, aleluia. Mas nós estamos retrocedendo, meus irmãos. Temos coragem de falar na escola que sou crente. Se eu estou no emprego, eu fico me esquivando, me escondendo, porque tenho medo do funcionário estar me amedrontando, estar me criticando. Se eu estou na rua, eu tenho vergonha de dizer que sirvo a Cristo. Ou seja, mensagem da cruz é saber que vai ser perseguido. Pregue ela, mas você sabe que você vai ser reconhecido no céu como um ganhador de almas neste mundo. Aleluia! Aleluia! Eu não entendo, meus irmãos, como tantas pessoas querem ser crente, diz que ser crente, mas tem medo de renunciar o mundo e viver a mensagem da cruz. Tem medo. Paulo escreveu aos Gálatas capítulo 6, versículo 12: os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. O que é que os judeus estavam fazendo? Vamos ser crente, vamos seguir a Cristo, mas para aliviar a perseguição tem que circuncidar todo mundo. Porque os judeus exigem a circuncisão, tem que ser circuncidado, com medo da perseguição, com medo dos judeus. E Paulo, com muita ênfase, ele falava: o que adianta circuncidar um órgão, uma parte do órgão do seu corpo, e não circuncidar o coração? Estavam com medo de ser perseguidos, foram para a fogueira, muitos deles, mas foram cantando, louvando a Deus. Em muitos momentos, o grande anfiteatro romano, o Coliseu de Roma, em muitas noites, foi incendiado. As tochas eram irmãos pendurados, queimando, pegando fogo vivo, porque não renunciavam à mensagem da cruz. Mas estamos com medo. Estamos com medo, mas saiba de uma coisa, queridos: Jesus, ele enfrentou a morte por minha causa e pela tua causa. Não sejamos hipócritas, não sejamos mesquinhos nas palavras, no sentido de pregar a palavra, não sejamos covardes. Saiba de uma coisa: Jesus está voltando. A mensagem da cruz precisa ser pregada, ela precisa ser anunciada. Só para recapitular, por que a mensagem da cruz? Por que pregar? Primeiro, porque é poder de Deus. Segundo, a mensagem da cruz é estilo de vida. Terceiro, é saber que vai ser perseguido. Você pode ser perseguido, se esconder por qualquer coisa, menos por ser um pregador do Evangelho. É um pensamento meu, não é doutrina, é uma ideia minha, um pensamento meu. Eu acho que a igreja, ela vai passar por um pequeno aperto antes do arrebatamento. Enquanto muitos estamos entre quatro paredes,
vai chegar um tempo que eu vou ter que sair para fora para anunciar o Evangelho. O crescimento de Deus, a obra de Deus promove o crescimento. A obra missionária, a mensagem da cruz promove o crescimento. Portanto, meus irmãos, sejamos pessoas de consciência, pessoas maduras, pessoas que tenham uma maturidade, que estão no Evangelho, que vivem até hoje pregando este Evangelho como pessoas crentes, convictas. Continue nesta força, continue nesta coragem. Se a perseguição vir, são muitos projetos aprovados, podem ser aprovados, querem aprovar contra a igreja. Pode vir, meus irmãos, podem ser aprovados. Mas saiba de uma coisa, não corra, não fuja, porque a mensagem da cruz, saiba de uma coisa, é ser perseguido. É ser perseguido. Não tem essa, não tem como fugir. Caso contrário, não é a mensagem da cruz. Todos os apóstolos foram perseguidos e não somos melhores do que ele. Mensagem da cruz: renuncie-se o mundo, os prazeres, o conforto e corra para os pés de Jesus, para buscarmos orientação como pregador da sua palavra, como ministro da sua palavra. Em nome de Jesus, eu agradeço a Deus a oportunidade. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus continue nos abençoando, nos dando coragem, meus irmãos. A gente prega, mas a gente ora a Deus, para quando chegar este momento, a gente pedir força, pedir forças, porque não é fácil, não é fácil. Amém? Que Deus nos abençoe.